bom é estar juntos no domingo, né? Dia do Senhor, dia que Deus tem separado para nós como igreja do Senhor estarmos reunidos na casa do Senhor para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Que bênção. Meus irmãos, nós temos nesses últimos domingos estudado uma série a respeito da segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. E hoje nós estamos chegando no momento do capítulo 4. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja ali em Corinto, capítulo 4. Hoje pela manhã eu dei o aviso aos irmãos, o pastor Adriano ele está em férias, ele fica esse domingo e o próximo e retorna, eu não lembro se é quarta ou quinta-feira, tá gente? Então, mas no outro domingo ele está com a gente. 2 Coríntios capítulo 4, dos versos 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agimos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela consciência de todos, na presença de Deus. Opa, eu pulei aqui. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, esse texto é um texto que ele vem como a sequência ou complementar da mensagem do domingo passado, onde nós vimos a exposição a respeito do ministério da reconciliação, e ali havia uma metáfora a respeito daquilo que foi anunciado como o bom perfume de Cristo, sendo o bom perfume de Cristo para aqueles que o sentem para a salvação, ou como um cheiro ruim para aqueles que são levados e condenados à morte eterna. Agora, eu queria pensar com os queridos aqui sobre o aspecto da luz. A luz do Evangelho. A luz que o apóstolo Paulo apresenta aqui como aquela que resplandece em nossos corações, que é brilhante. Mas antes de entrar no texto, eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito de algumas características próprias da luz. E eu, lendo um pouco a respeito disso, pensando na mensagem, é interessante você ver o aspecto de que a luz é algo que existe. Em contrapartida, quando a gente fala sobre as trevas não é algo que eu posso definir como existente, mas ela é a definição da ausência de algo. As trevas é a ausência de luz. E eu não sei quem, às vezes curioso com algumas coisas científicas, fica investigando algumas situações. Nos últimos 2, 3 semanas, alguma coisa específica disso daí, falando sobre a colisão de 2 buracos negros, e aí comprovando uma teoria de 50 anos atrás de Stephen Hawking. E aí eu falei assim, cara, buraco negro é um negócio muito diferente, né? Buraco negro pode definir a materialização das trevas, né? Algo nesse sentido, algo que você possa dizer, não, as trevas realmente existem. Olha os buracos negros e como que eles, então, se apresentam claramente como algo completamente tenebroso ou tão escuro. Mas interessante, sabe por que o buraco negro recebe essa característica e por que ele tem isso? Assim, a definição, né, de buraco negro seria um lugar, às vezes com uma quantidade de massa tão densa, que a gravidade ali dentro ela é
tamanha que nada é refletido de lá, nem mesmo a luz. Nem mesmo a luz, ela sai do buraco negro. Você poderia imaginar o seguinte, eu tenho o mega holofote, o maior de todos os existentes, e aí a gente tem ele existe, tá, gente? Esse mega holofote, maior que todos eles, existe, tá bom? É o Sol. E ali ele projetando a sua luz para dentro de um buraco negro, e ali você consegue ver, saindo de lá, nada. É isso mesmo. Então o buraco negro ele possui uma gravidade tão forte que nada é refletido de lá. E, por exemplo, as cores que nós vemos, cores são reflexos da luz que é incidida sobre ela. Então, vocês estão me vendo aqui de branco como reflexo das luzes que nós temos. O piso aqui, e eu acho misterioso, parêntese, né? O verde, o batuba, né? Como é preto, mas assim, tem o nome de verde. Depende da cor, da luz, da incidência da luz, né? Tá vendo? Como a incidência da luz, dependendo de como vira verde. Mas é porque aqui, sob a luz das lâmpadas fluorescentes, é preto. Mas a gente consegue ver, ele retém tanta luz que o reflexo que nós vemos dele é quase luz nenhuma. Por isso que ele vira preto. Então, olha que ideia interessante falar sobre isso. E aqui na palavra, quando o apóstolo Paulo está trazendo, ele apresenta o evangelho como a luz de Deus. Como a luz de Jesus, algo que resplandece, algo que brilha. E se a gente lembrar da mensagem do domingo passado, e a gente vai perceber que o brilho da glória de Deus, que foi ali absorvida por Moisés, enquanto no Monte Sinai recebeu os 10 mandamentos, e ele ia se desvanecendo, ofuscando, sumindo. E Moisés querendo manter aquela status, né? aquela condição, ou status quo que os israelitas ali, então, receosos de verem o brilho, mantinham o véu para que eles não ficassem assustados ou temerosos daquela situação. A gente percebe aqui uma realidade de véu também que ainda encobria os corações e as mentes dos que não criam ou dos descrentes. E eu queria pensar com vocês uma coisa, uma ideia apenas, e ela a gente ir desenvolvendo durante essa noite, a respeito de como que a luz do Evangelho transforma a vida daqueles que foram alcançados pela graça. Essa luz que transforma os nossos corações. E ela transforma os corações de alguns apenas. E isso é muito característico da doutrina da qual nós, então, aqui subscrevemos e daquela qual nós professamos e anunciamos a ideia de que nem todos serão alcançados pela graça de Deus, mas alguns daqueles do Senhor, pela sua própria beneplácito, pelo seu beneplácito, pela sua vontade, definiu e escolheu alguns para a salvação. E o apóstolo Paulo ainda continua, nesse texto, apresentando uma defesa a respeito do seu ministério apostólico. Fato é que ele apresenta no primeiro versículo que nós lemos a ideia de que esse ministério que foi recebido por Deus, por sua misericórdia, e a gente precisa lembrar da maneira como ele foi chamado ali no caminho, indo para Damasco, quando uma grande luz apareceu para ele, e tendo-o ofuscado, ficando ele cego, falou com ele e o chamou para o ministério, para o apostolado, ali depois de um processo de 3 dias nas trevas, tanto a luz dos seus olhos foram retornadas, quando a luz interna no seu coração também veio à existência a partir da transformação que Jesus Cristo faz na vida dele. E isso é tão intenso na vida dele, que ele traz uma expressão que ficou mexendo comigo muito, muito, muito mesmo nesses dias, que é a ideia do desânimo. Ele coloca que nós não desanimamos. Não desanimamos. E esse tipo de desânimo que a gente às vezes pode ver aqui não é algo que venha do cansaço. E a gente precisa lembrar que ele por 3 vezes pediu para que um espinho da carne que o atormentava fosse retirado dele. Mas a ideia é assim, nós não vemos o apóstolo Paulo em nenhuma das manifestações dele dizendo que ele está com o seu espírito esgotado. Mas, ao contrário disso, ele apresenta aqui as situações de tribulação, de adversidades, que as lutas que ele enfrenta, eles não fazem com que ele desanime, mas sim ele
promova dentro do seu espírito uma maior esperança. Porque não é nessas coisas que ele estava com seus olhos fitos, mas sim na promessa de vida eterna, na realidade futura que ainda estava por vir e na consequência de tudo aquilo que ele estava, através do Espírito Santo de Deus, realizando na vida daqueles irmãos. Então, não há um desânimo espiritual, mas sim um renovo. Por mais que a nossa carcaça, como ele traz, o nosso homem exterior se corrompa de dia em dia, o nosso homem interior vai sendo renovado. Não há um desânimo, mas sim uma disposição. E todas as vezes que eu percebo algo nesse aspecto de disposição, eu me lembro de um personagem do Antigo Testamento, e eu gostaria de me inspirar nele para daqui a alguns anos, que é a história de Caleb. Caleb, no livro de Josué, quando ele já nos seus 80 anos, depois de terem conquistado todas as terras ali para a nação de Israel, depois de terem adentrado na terra prometida, ele vai a Josué e diz para ele, olha, quando nós viemos aqui, 12, você estava comigo, e nós voltamos, me foi prometido aquele monte. E eu hoje, com 80 e tantos anos de idade, tenho o mesmo vigor. Então, dá-me este monte. E ele foi lá, subiu o monte, pelejou e conquistou aquela terra. Que só eu, com os meus 80 anos, esteja subindo montes. E olha como que a ideia de luz é forte na Bíblia. Eu separei apenas alguns versículos aqui para a gente poder pensar a respeito de como que a Bíblia traz ou trata o aspecto da luz. Olha, João 8:12 nos diz assim, então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um versículo fantástico que a gente normalmente coloca nas dedicatórias da Bíblia quando a gente entrega para os nossos irmãos, principalmente para os novos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mateus 4,16, o povo estava sentado em trevas e viu grande luz. Sim, aos que estavam sentados nas regiões da sombra da morte, a estes a luz raiou. Tiago 1,17, olha que texto maravilhoso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Olha, luz para que não haja sombra, tem que ser muita luz. Tem que ter muita luz para não ter sombra. Se vocês observarem, eu devo ter sombra aqui. Olha que a gente está debaixo de muitas lâmpadas. Para não ter sombra, é muita luz. 1 Pedro 2,9, esse texto a gente também conhece. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, e esse texto aqui, a gente, se eu pedisse para que nós recitássemos João 3,16, nós o faríamos de cor. Mas eu gostaria de incentivar vocês a decorarem também do 17 ao 21, do 16 ao 17 ao 21. E do 17 ao 21 nos diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E a partir desse texto de João 3, há uma realidade nas nossas vidas que, a cada tempo em que nós estamos caminhando a jornada da fé, se torna mais real. Quanto mais nós estamos sendo iluminados pela revelação de Cristo Jesus, mais nós temos consciência das nossas obras.
E assim nós podemos, escrutinando o nosso coração, investigando o interior das nossas vidas, avaliar pela luz e iluminação do Evangelho do Senhor Jesus, sabermos se as nossas obras são reprovadas ou se elas são manifestas e aprovadas porque são feitas em Deus. Perceba que é um caminhar nosso e a direção da nossa jornada é em direção à cruz. Cada dia que eu caminho em direção à cruz, eu estou anulando a mim mesmo. E nesse processo de renúncia, de abrir mão do meu próprio eu, dos meus próprios interesses, daquilo de que eu gostaria de exaltar como sendo o Rafael, eu vou me aproximando mais da cruz e vai surgindo e nutrindo sempre dentro do meu coração mais Jesus. E aí então as minhas obras, os meus desejos, aquilo que é próprio da minha própria natureza carnal, vai deixando e tomando espaço aquilo que é de Jesus. Isso é característico da luz. A gente tem vivido no meio de muita luz, né? A gente não fica no escuro mais. E às vezes a gente perde um pouco da observação, por conta da falta de termos escuro. Não sei como é que é lá na Além, mas essa semana passada, eu fiquei na chácara do meu pai, a gente tem muito escuro lá. E aí, no caso, é a ausência da própria luz. E no meio lá de uma das áreas tem um poste com uma luz. Quanto mais perto a gente vai andando para debaixo da luz do poste, mais a gente consegue ver o chão, a mim mesmo, todas as outras coisas que são próximas. O quão distante eu estou, menos eu consigo contemplar a mim mesmo e o meu próprio coração. Imagine a realidade tendo a cruz de Cristo Jesus como um grande holofote. Quanto mais perto nós estamos dessa cruz, e eu já disse isso aqui algumas vezes, mais nós teremos consciência do nosso próprio coração. Mais nós vamos entender quem realmente somos, porque ele vai revelar a partir do Evangelho de Jesus, e aí o caminhar em direção à cruz é o conhecimento da palavra de Deus, isso o próprio apóstolo Paulo fala nesse texto, mas em caminhar, em processo de chegarmos até a cruz, conhecendo a palavra, mais o meu coração mostra quem eu sou. E então, essa luz do Evangelho transforma as nossas vidas. Ela muda a maneira como a gente enxerga as coisas. Ela traz para a gente uma perspectiva totalmente diferente daquilo que o meu próprio eu quer dar como nome para algumas situações. Às vezes a gente trata algumas questões como direito, quando a gente está falando sobre ego, orgulho, como pecado. Você percebe que quanto mais a gente é transformado pelo Evangelho, mais a gente passa a assumir a minha condição de pecador e menos eu trato as minhas próprias questões. Se você parar um pouquinho e lembrar do Sermão do Monte, que foi uma das séries que a gente pregou aqui, uma das mais longas séries que a gente pregou aqui, das mais desafiadoras séries que a gente pregou aqui, e uma das mensagens mais provocantes para o meu próprio coração, marca a minha vida até hoje e me provoca reflexões sinceras sobre diversas situações, porque é um evangelho prático. Como que isso provoca nos nossos corações uma reação de mudança, de questionamentos, de, puxa vida, não é assim que eu devo como cristão agir. Porque a palavra de Deus nos transforma. Deixa de ser eu e passa a ser o Senhor. Deixa de o meu ser, falar, prevalecer e passa a ser aquilo que Jesus está querendo para a minha vida. E essa transformação acontece por um motivo. Ela acontece porque é Deus quem retira dos nossos olhos a venda para podermos contemplar Jesus Cristo como a verdadeira luz do mundo. Enquanto nós não fomos alcançados por essa graça, é como se nós estivéssemos com os nossos olhos vendados. É uma outra a situação. A gente fala que estávamos mortos nos nossos delitos, mas a ideia de estarmos cegos também é de uma inabilidade de conseguir contemplar ou de conseguir ver. E pensa sobre uma situação. Se você tapar os seus olhos agora,
e eu colocar a luz mais intensa bem aqui atrás de mim, e se você estiver com seus olhos vendados, você vai conseguir ver a luz? Não, mas a luz está lá. A luz está lá. Ela está presente, brilhante, radiante. Qual é a questão? Você ainda não recebeu a capacitação de ter os seus olhos então revelados para conseguir contemplar a luz. E somente Cristo Jesus é quem tira as escamas dos nossos olhos, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. É Ele quem tira de nós as vendas. É Ele quem faz com que os nossos olhos voltem a ver. E então, e o voltar a ver é bem uma referência à realidade pré-pecado, antes do jardim. Nós então voltamos a conseguir enxergar. E os nossos olhos então agora contemplando, vendo, conseguem enxergar a luz da glória de Cristo Jesus resplandecente, brilhando forte nos nossos corações. E o apóstolo Paulo traz nesse texto aqui a situação de que, para um grupo específico de pessoas, essa luz estava encoberta. E esses ele denomina e chama de descrentes e dos que perecem. E por que acontece isso? Olha lá, muitos dos coríntios, daqueles irmãos daquela cidade, se recusavam a aceitar esse evangelho, e para estes, portanto, ele permanecia encoberto. A causa disso não se achava no próprio evangelho. É a mesma comparação de que a luz estivesse brilhando intensa e fortemente aqui perto de mim, mas os olhos estavam vendados. E esse evangelho era suficientemente claro. Nem o problema estava em Cristo, que havia comissionado os apóstolos, mas nos ouvintes que rejeitavam a mensagem de Cristo. Esses, os oponentes de Paulo e os seus seguidores, repudiavam publicamente os ensinos orais deste evangelho. A culpa, portanto, está exatamente naqueles que repelem a mensagem de Deus de boas novas. Para eles, o evangelho está atrás do véu, porque a sua cegueira os torna incapazes de ver a luz espiritual. Meus irmãos, percebe a realidade que nós estamos como igreja, como cristãos inseridos? Você já teve a experiência de proclamando o evangelho do Senhor Jesus a alguém? Você percebe que há ali uma barreira tão grande que os ouvidos estão tapados, os olhos estão vendados, os corações estão endurecidos, que a proclamação que você está fazendo ali é como se estivesse batendo em uma parede e não ecoasse nada. Você não percebe reação, esboço nenhum de situação, e às vezes a reação que você tem é uma rejeição veemente. Essa é uma situação da qual está sendo descrita aqui, olhos vendados. E dessa situação, a gente tem que ser bastante prudente para não... Eu vou falar isso com bastante cuidado, tá? Para a gente não tirar o valor que o Evangelho do Senhor Jesus tem. E quando eu digo isso, nós somos responsáveis pela proclamação, sim. E pela proclamação bem feita. Mas quem transforma os corações é o Senhor Jesus, que pode até usar uma proclamação mal feita para alcançar o coração daqueles que ele quer trazer para o seu aprisco, para o seu próprio reino. E o que eu percebo nessa situação? Eu quero trazer um exemplo bíblico e um exemplo contemporâneo. O exemplo bíblico mais ilustrativo dessa situação é Jonas, que prega de qualquer jeito, só para cumprir a missão, né? Ele sai correndo uma cidade que era necessário percorrer 3 dias, sai em um dia só, ele deve correr muito rápido, maratonista. E ele sai gritando, 3 dias Nínive subverterá. Essa era a mensagem dele, gente. Essa é a mensagem que Jonas estava pregando. E ele sai correndo. E o que Deus faz? Presta atenção, gente. O que Deus faz? Transforma o coração de toda uma cidade por uma pregação mal feita. E aí,
a gente percebe que é Deus quem realiza o milagre, é Deus quem faz a transformação na vida das pessoas. E hoje a gente ainda percebe exemplos contemporâneos. Nós temos falsos profetas televisivos que estão utilizando mal a palavra do Senhor Jesus. E aí você vai poder afirmar que todos aqueles que os acompanham e seguem não são cristãos? Eu não tenho coragem de fazer, porque é Deus quem faz. E se Deus usou um profeta mal intencionado, se Deus usou um animal, uma jumenta, para poder falar e transformar vidas, Deus pode usar um falso profeta para poder alcançar um coração e aí usar você e eu perto dessas pessoas para trazer para serem bem doutrinadas e discipuladas pelo Senhor Jesus. Mas ele pode usar? Pode, gente. Tá? Porque ele vem e tira o véu. E uma palavra, a Bíblia lida, é palavra de Deus. E pode transformar o coração daquele que o Senhor Jesus quer trazer para o seu aprisco. Mas aí nós vemos muito desses que têm ouvido o Evangelho do Senhor Jesus, pregado fielmente, e se recusam a dar ouvidos. E mexe com os nossos corações. Eu não sei se eu já contei aqui uma realidade no meu momento de Jocum, tinha uns grupos que nós íamos fazer as visitas nas casas das pessoas. E eu parei no portão de um senhor, e ali eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele entendendo tudo que eu estava falando, compreendendo tudo, eu um jovem impetuoso, no auge dos meus 19 anos, querendo convencer todo mundo pela argumentação e muitas vezes pela força, tendo entendido que ele concordou com o que eu estava expondo ali para ele naquele momento, e depois de fazer uma pergunta enfática, né? E o Senhor quer se reconciliar, confessar o Senhor Jesus como seu Salvador? Ele diz, não. Meus irmãos, tem uma das expressões, dói, sabe? E aquilo ali mexe com as nossas emoções, com o nosso ser profundamente. Eu tenho herpes labial, e aí acontece dela explodir quando a imunidade baixa. Em menos de 3 quarteirões andando, ela estava do início explodida, assim, gigantescamente, porque aquilo ali me abalou emocionalmente de uma maneira terrível. E olha como que a pessoa rejeitar aquilo que é tão precioso para você, que é tão caro, sabe? É essa a ideia quando Jesus fala para a gente não dar pérolas aos porcos. É nisso que o Senhor Jesus está falando o seguinte, não fica insistindo com aquele que já rejeitou o Evangelho, com aquele que virou as costas para Jesus, porque não foi para você que ele virou as costas, foi para o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo, a gente precisa orar, clamar a Deus pela vida desses impenitentes, mas o que a gente precisa entender é que a insistência deliberada sobre essa situação, nós temos que perceber que é apresentar o Evangelho como barato demais. Eu e vocês somos chamados a proclamar o Evangelho. E como que o apóstolo Paulo, ele várias e várias vezes, ele traz a ideia de que ele apresenta esse Evangelho com verdade, com sinceridade, não como aqueles que estavam, então, manipulando aquela mensagem a fim do seu próprio benefício. E quem é que cegava esses, então, para que não pudessem compreender e ver a verdade do Evangelho que estava sendo proclamada? O texto nos diz que é o Deus deste mundo. E essa expressão, ela está fazendo uma referência a Satanás. Então, aqueles que estavam perecendo, ou os descrentes, estavam sendo cegados pelo próprio diabo. E olha, o que nós temos aqui para a gente entender como que o Deus deste mundo, como a própria palavra nos traz aqui, ele faz. Eu quero usar uma citação aqui do Simon Kistemaker. E ele diz assim, Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz. E nós vamos expor esse texto daqui a alguns domingos, porque ele está em 2 Coríntios 11, 14.
para enganar as pessoas. E então, por meio de milagres, sinais, maravilhas falsificadas, ele emprega os seus esquemas ímpios para enganar os que estão perecendo. Ele ronda em volta como leão que ruge procurando presas para devorar. 1 Pedro 5,8. E como o espírito dessa era, ou Deus dessa era, ele tem o poder para cegar a mente dos incrédulos. E um contraste marcante é apresentado aqui. Os pregadores afastam as trevas do mundo com o evangelho iluminador de Cristo. E Satanás ataca os incrédulos de cegueira, para que a mente deles seja incapaz de ver a luz do evangelho. Então, estes que, tendo ouvido, e entenda, meus irmãos, eles não estavam cegos porque eles não tinham ouvido a proclamação. Eles não estavam descrentes porque nunca ninguém foi lá falar com eles. Mas eles estavam descrentes porque rejeitaram a palavra que claramente foi exposta àqueles homens e àquelas mulheres. E então, com seus olhos encobertos pelo próprio diabo, eles estavam sendo levados ao inferno. Como eu comentei, essa é a real situação de que a luz continua brilhando. A luz continua brilhando. A luz de Cristo continua brilhando. Mas aqueles estão incapacitados de contemplar a luz. E nós, então, precisamos parar e pensar agora sobre a nossa condição. Tá, pastor, e agora o que a gente precisa fazer diante disso tudo? A gente sabe agora que é o evangelho que transforma a vida, as nossas vidas, é a luz do evangelho, ele vem e muda o nosso coração. E é Deus quem faz isso nos nossos corações, é a partir da graça de Deus, da ação de Deus direta nas nossas vidas que nós podemos ver. Eu entendo que não há nenhuma outra resposta senão proclamarmos aquilo que nós recebemos de Deus. Se nós, então, tendo sido alcançados por essa graça, nos calarmos e silentes ficarmos, os nossos corações não estão agora transformados, mas eles ainda precisam de ser incomodados, mais iluminados. Nós precisamos dos nossos pecados serem então mais confrontados, a fim de que, entendendo de verdade o que tem acontecido nas nossas vidas, façamos com que outros também ouçam, saibam e queiram viver a mesma realidade que nós estamos aqui. Eu não sei quem são os incrédulos que estão sendo cegados por Satanás, mas eu sei que Deus sabe aqueles que Ele quer salvar. E eu sei que Deus, no momento oportuno, usando a mim, usando um falso profeta, usando um mau pregador, vai fazer com que o coração daquelas pessoas sejam iluminados por sua palavra. Então, a minha responsabilidade é em proclamar. E percebe que o apóstolo Paulo então faz nesse texto é apresentar as credenciais mais uma vez daquele evangelho maravilhoso que ele estava trazendo para aqueles irmãos. Na verdade, ele faz um contraste aqui. Os falsos mestres que estavam pregando o evangelho manipulador, cheio de artimanhas e astúcias, esses adversários de Paulo acusavam de tentar, olha só, eles estavam acusando o apóstolo Paulo de apresentar um evangelho que era encoberto e ineficaz. E com isso reivindicavam que o evangelho deles era aberto e digno de nota, e olha só, eles estavam ganhando muitos seguidores. Meus irmãos, isso é o que a gente está vivendo hoje. Você percebe? Pessoas olham para a proclamação do evangelho e falam o seguinte: não, esse evangelho que vocês estão pregando, ele é muito arcaico. Ou outros adjetivos que você possa ter aí já ouvido. Não, eu quero um evangelho mais palatável, né? Palatável ou contemporâneo. E aí, de evangelho contemporâneo, gente, a gente está falando o quê? Não, pastor, esse texto da Bíblia aqui que está falando sobre relacionamentos homossexuais, a gente não quer. Vamos tirar,
Aí a gente tira ele da Bíblia. Ou, olha só, o que é mais grave na minha maneira de ler o nosso tempo é de colocar em xeque a realidade da inerrância das Escrituras, como nós vimos hoje pela manhã o pastor Adelson defendendo e apresentando. Ou, além da inerrância, a sua inspiração. Olha, Gênesis é uma literatura não literal. É alegoria. A criação que nós lemos agora, hoje, não, é simplesmente uma fábula. E colocam em julgo, em xeque, toda a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque algumas situações que são duras aos ouvidos desses, querem tirar para poder fazer o quê? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, se eu não estou enganado, eles querem, como coceiras nos seus ouvidos, ouvir aquilo que agrada a si mesmos. E eles se cercam de quem? De líderes ou de pessoas que vão falar aquilo que lhes agrada. Meus irmãos, uma coisa muito séria, se daqui, desse púlpito, nós estivermos pregando aquilo que somente agrada a cada um dos irmãos, nós estamos sendo infiéis à proclamação do Evangelho. Porque primeiro essa palavra tem que doer aqui, para poder refletir o coração dos irmãos, uma proposta de mudança também. E então se cercando de palavras e de mensagens de um evangelho mais aberto. O que acontecia lá com os seguidores desses falsos apóstolos? Muitas pessoas iam se achegando a eles. A gente não quer o evangelho fácil. A gente quer um evangelho fácil, na verdade. A gente quer exatamente a nossa facilidade. Vamos só pregar o amor. E se pregar o amor de verdade, a gente vai ver que o amor também é uma mensagem difícil da gente poder viver. Mas vamos pregar a comunhão, a aceitação e tantas outras coisas aí que a gente tem ouvido nos últimos dias. Não, vamos falar sobre bens, sobre riqueza. Eu sou filho do rei, ele é o dono de todas as coisas, então eu vou me cercar daquilo que o filho do rei pode me dar. E manipulam a verdade do evangelho a fim de que os seus próprios benefícios sejam alcançados, o seu interesse. A mensagem era adulterada para o seu próprio benefício. E olha, e mais uma vez aqui eu quero me valer das palavras do Simon. Não vou ler o sobrenome dele, porque eu errei da primeira vez e eu não vou errar da segunda. Ele diz assim: a astúcia. E olha como que o apóstolo Paulo traz aqui. Ele agindo com astúcia. Né? Aqueles estavam agindo com astúcia. Astúcia é um atributo do diabo, não dos apóstolos e dos seus ajudantes. A palavra que ele utiliza ali para astúcia e esperteza aparece 5 vezes no Novo Testamento, sempre com uma conotação exclusivamente negativa. A referência que Paulo traz aqui à astúcia da serpente do paraíso, em 1 Coríntios 11:3, ela é bastante apropriada. A astúcia não caracteriza a conduta de Paulo nem dos seus colegas, dos seus auxiliares, dos pastores que o acompanhavam, porque eles se esforçavam pela honestidade e pela integridade. Os judaizantes, aqueles que estavam lá, então, os falsos, podem acusá-lo de esperteza, como diz 2 Coríntios 12:16. Mas a sua vida demonstra que essas acusações deles não têm qualquer fundamento. O verdadeiro evangelho era o que estava sendo apresentado por Paulo, e ele dedicou bastante tempo àquela igreja, e ele, mais uma vez, fala sobre as suas credenciais, que as credenciais dele eram exatamente o fruto que foi apresentado ali, o resultado do trabalho dele. Eles conheciam a vida de Paulo, então ele não precisava apresentar quem ele era, o que ele fazia, o que ele pensava. O próprio trabalho dele era essa realidade dos frutos. E essa ideia deles adulterando a mensagem e a astúcia, muitas vezes eu e você percebemos isso ser incentivado no nosso meio. Ele é astuto, ele é articulado. A gente usa algumas palavras para poder amenizar, né, a situação. Mas
no interesse e no próprio benefício, faz um monte de coisas ardilosas, trapaceiras, a fim de, beneficiando-se a si mesmo, conquistar alguma coisa. E o pior de tudo, esses que o apóstolo Paulo estava enfrentando aqui, ou confrontando, utilizavam a palavra de Deus para o fazer. Eu tenho um livro que eu acho bastante, um filme que eu acho bastante interessante, que é o livro de Eli. Ele é um filme muito legal. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você o faça. E ele conta exatamente a história de uma Bíblia e de que como desejavam utilizar aquela Bíblia para a manipulação das pessoas daquela comunidade, daquela cidade. E a intenção de um dos líderes era pegar aquela Bíblia e dizer bem assim: olha, está aqui na Bíblia. Você vai fazer ou não vai fazer? Mas nenhum deles sabia nem ler nem escrever. Então, qualquer coisa que aquele que detivesse a Bíblia na mão poderia manipular aquela informação a fim de que fizesse com que todos aqueles que estivessem perto deles fossem acessados por aquela manipulação. Então, eu e você precisamos proclamar a verdade com sinceridade, com a autoridade do Senhor. Essa verdade que nós temos então recebido, que nos foi apresentada, que tem sido anunciada, que nos é acessível pela leitura e pelo estudo da palavra, essa verdade precisa ser proclamada. E nós precisamos fazer isso porque, assim como o apóstolo Paulo, ele foi vocacionado naquele momento em que ele, chamado no caminho de Damasco, para anunciar Jesus Cristo, eu e você também fomos comissionados, como o Senhor nos apresenta em Mateus, para a proclamação dessa verdade, a fim de que a luz que nos alcançou alcance também os perdidos que estão cegos. O apóstolo Paulo, ele pregava Jesus Cristo, como diz o texto, pregava Jesus Cristo como Senhor. E ao mesmo tempo que ele confronta a realidade daquilo que estava sendo pregado e anunciado por aqueles outros homens, ele fala o seguinte: nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor. Essa expressão de mostrar quem Jesus estava sendo e como Jesus estava sendo anunciado faz muito sentido, precisamos pensar um pouco sobre isso. A ideia de ser Senhor é que eu então sou servo. Eu estou numa situação em que eu olho para aquele em que eu me sujeito e reconheço nele que tem autoridade sobre a minha vida. Que aquele que é Senhor tem domínio e governo sobre o meu coração. E ele apresentar o Senhor Jesus, e apresentar ele como a cruz de Cristo, como aquele que veio, morreu e ressuscitou, e ele como Senhor hoje absoluto, era a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. Se você parar um pouquinho e essa semana estudar, meditar nos 4 últimos capítulos do livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo preso, e ele ali, então, em vários momentos em diferentes tribunais, ele utilizando-se ali, então, da sua argumentação, falando sobre eu apresentei e a mensagem que eu prego é Jesus Cristo ressurreto. E ele, em várias situações, diz que é por causa da ressurreição que ele estava sendo acusado e ali preso. Por conta da dissidência ou da discussão que havia entre os saduceus e os fariseus. E a mensagem que ele proclamava era Jesus Cristo Senhor, aquele que morreu na cruz por nós, a cruz, Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E como aquela graça que alcançou o seu coração, que mudou a sua vida. Ele falava sobre o ministério da reconciliação, de que agora aquele pecado, como nós vimos na semana passada, que agora a mensagem da graça, da cruz de Cristo, nos traz de volta ao relacionamento vivo com Deus Pai. Aquilo que foi rompido no jardim, e nós então, antes, como inimigos de Deus, podemos agora ser reconciliados com Ele e mantermos mais uma vez comunhão com o Pai. E essa luz, quando então pregada em verdade, em sinceridade, diz o texto que ela resplandece e ilumina os nossos corações. Ela brilha nas nossas vidas.
Ela traz esse iluminar dos nossos corações. E quando a característica da luz é que ela vem chegando mais perto, e o que vai acontecendo? Ela vai dissipando as trevas. Quanto mais perto a luz chega, mais longe as trevas estão. Então, meus irmãos, vamos nos iluminar da palavra de Deus, sermos preenchidos por ela, e as trevas, ou as nossas rusgas e os nossos pecados vão sendo deixados de lado. O texto que nós lemos hoje no início do culto, falando sobre a criação, ele é uma maneira diferente, ele é citado aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 6, foi Deus quem disse, das trevas resplandeça a luz. Em Gênesis ele diz, haja luz. E a luz foi feita. E houve separação entre o dia e a noite. Primeiro dia. Eu fico maravilhado, porque só depois que os luminares foram criados, um para governar o dia e outro para governar a noite. Eu não sei o que luz era aquela, mas há uma luz que resplandece na criação, dissipando todas as trevas. E essa luz aqui também é chamada a iluminar os nossos próprios corações. E o apóstolo Paulo, por ter tido essa experiência de ver uma intensa luz no caminho, e essa luz ter sido instrumento para a sua conversão e transformação da sua vida, ele traz aqui mais uma vez a ideia de que essa luz para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. E então agora, eu sendo aquele que receptor da graça de Deus, receptor da luz do Evangelho, este que absorve essa realidade e é transformado por ela, eu passo então a anunciar essa verdade, porque comissionado para isso eu não consigo fazer outra coisa que não dizer a respeito daquilo que Deus tem feito na minha vida. A gente não pode jamais se esquecer disso. A gente não pode jamais se esquecer disso. Que essa resplandecente luz dos nossos corações possa sempre nos trazer à memória a realidade do Evangelho, para que cada dia ela brilhe mais. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Meus irmãos, olha, a gente, o dia todo dia, somos inseridos na realidade de claro e escuro. Ao acender uma luz, ao apagar uma luz, ao dirigir pela estrada, nós nos vemos sobre o farol do carro iluminando trechos diferentes. Ao nascer, ao sol se pôr, as trevas vão aparecendo, a luz vai se dissipando. E percebe que todos os dias nós estamos convivendo com a realidade do claro e do escuro, da luz e das trevas, do dia e da noite. Eu queria trazer isso para você, para que cada situação que você estivesse em um processo desse de transição, todas as vezes que você acendesse uma luz e visse a lâmpada brilhar, você se lembrasse, Jesus Cristo fez a luz dele brilhar no meu coração. Todas as vezes que você apagasse a luz, ou o sol se pôsse, você se lembrasse, existem muitos hoje que estão imersos nas trevas, porque não viram a luz do Evangelho. E desejasse ver o sol da justiça raiar no coração de tantos quanto hoje estão aí, ímpios, descrentes. Porque você teve a oportunidade de, assim como o apóstolo Paulo, um dia ter sido alcançado por Jesus Cristo, a verdadeira
única, brilhante, resplandecente, majestosa, ofuscante luz do mundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? E eu queria que nós cantássemos de novo a última canção que a gente cantou. Depois que eu fizesse essa oração, eu vou orar e eu gostaria que você pensasse em algo no final da oração. Depois que eu dissesse amém, a gente terminasse a oração, você vai estar com seus olhos fechados, imersos ali então em pouca luz, e você abrisse os seus olhos devagarzinho, e você percebesse que assim como a luz aqui das lâmpadas estão iluminando a sua retina, o seu coração, um dia, foi iluminado pela luz do Evangelho. E se você ainda não foi iluminado pela luz do Evangelho, plena, total, completa e assim exclusivamente, que o Senhor Jesus possa alcançar seu coração e dissipar todas as trevas que possam estar habitando em você hoje. Vamos orar? Glorioso Deus, maravilhoso Pai, ó Deus, Tu és o nosso Senhor. E enquanto nós, então, estando nas trevas, não conseguimos dar norte e direção às nossas vidas, fomos alcançados por Cristo Jesus. Os nossos olhos foram abertos, os nossos corações iluminados. A nossa vida, então, passa a ter um sentido. Nós queremos servir ao Senhor, viver para o Senhor, glorificar o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que todas as trevas, toda situação de aprisionamento, de vendas que existem nos nossos olhos, toda situação de cegueira que os nossos corações estão hoje colocadas pelo próprio diabo. Pai, nós clamamos, Tu és aquele que desvenda os nossos olhos, ilumina os corações e faz brilhar em nossas vidas a luz da justiça. Pai, nós estamos aqui e reconhecemos que somos pecadores, que cada momento e instante das nossas vidas que nos aproximamos da Tua palavra, nos é revelado a necessidade de arrependimento, reconciliação, mudança de vida e estado diferente, Deus, do nosso viver daqui para frente, porque a luz do Evangelho do Senhor Jesus brilha e cada dia brilha mais. Deus, aqui nós estamos como os Teus filhos, nós que um dia fomos alcançados por essa luz, por essa graça, por este amor. Muito obrigado.